Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Nós estamos continuando o estudo dos livros Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 3, chamado Desenvolvimento Mediúnico, aqui onde André Luiz está com o instrutor Alexandre, e eles estão observando os médiuns que estão ali numa sessão de desenvolvimento mediúnico, e eles estão observando o corpo, o funcionamento orgânico do corpo físico desses médiuns ali, enquanto eles estão ali na sessão. O principal objetivo disso é mostrar para a importância do equilíbrio do corpo físico, para dar também o equilíbrio ao espírito, nesse momento ali da mediunidade, da aplicação mediúnica, da mediunidade, da psicografia ou da psicofonia, independente do tipo de manifestação. Então Alexandre pediu para André Luiz observar esses irmãos que estão ali, encarnados, e observar atentamente o funcionamento orgânico deles, do corpo físico. E eles estão relatando exatamente isso para nós, aqui na sequência, onde nós paramos na semana passada. Ele está fazendo essa descrição do que ele está vendo, o que André Luiz está vendo no funcionamento biológico desses corpos. Então vamos continuar aqui a leitura para comentarmos depois. Observe este amigo, disse-me com autoridade. Não sente um odor característico? O Alexandre perguntando para o André Luiz, pedindo para ele, olha, observe este amigo, disse-me com autoridade, não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Vali-me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. Então André Luiz vai agora fazer a descrição, do que ele estava vendo no organismo desse médium. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago. Manifestava a sua influência até no bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento. Os lóbulos cilíndricos, modificados, abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre, com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente.
você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endocrínico foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. O pâncreas, viciado, não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo. E não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-ia talvez impossível a continuação da vida física. Vejam que descrição forte que ele faz, né? O Alexandre e o André Luiz fazem aqui, dessa situação desse médium que usava álcool regularmente, como ele diz aqui, né? E o que isso estava ocasionando no seu organismo, né? Em todos os órgãos que ele menciona aqui, né? Do estômago, do esôfago, do intestino, do pâncreas, dos rins, quer dizer, praticamente todo o sistema dele orgânico já comprometido com o uso frequente do álcool, e mentalmente também, né? Ele relata que ele não consegue mais, não tem uma concentração mais equilibrada, não consegue mais fazer ali, manter a atenção em muito tempo, né, em algo. Quer dizer, mentalmente também, a mente também está sendo, o cérebro está sendo afetado também pelo álcool. E ele diz aqui, né, que se não fosse o esforço das glândulas sudoríparas, ele talvez não fosse impossível a continuação da vida física. Por quê? Porque essas glândulas, elas fazem com que o vapor, né, do álcool, através do suor, através da eliminação, elas vão eliminando um pouco desse efeito nocivo que o álcool traz. Então ele diz, né, que se não fosse o esforço dessas glândulas sudoríparas, talvez a continuação da vida física não aconteceria. Olha que interessante esse texto, né? Para a gente ficar muito atento a isso também, e saber tudo que acontece nessa situação do uso excessivo do álcool, né? Aí ele continua assim: não conseguia dissimular minha admiração, André Luiz fala. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. Vejam que André Luiz havia sido um médico aqui na Terra, né, na encarnação na Terra, e essas observações, para ele também, ele ficava admirado até do que estava ali acontecendo, porque ele, como médico, talvez não tivesse a ideia,
né, do que poderia acontecer de uma forma tão forte daquela que ele estava ali observando o funcionamento do organismo vivo na sua frente, e ele via todo o funcionamento com a condição do espírito, da visão do espírito que ele tinha, que ele estava ali, né, podendo fazer ali nesse momento essa observação, usando as energias também do Alexandre. E isso ele ficava muito admirado com tudo aquilo. E aí ele continua, ele diz assim: não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. Ele ficou mesmo surpreso com tudo aquilo, né? O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Agora ele vai fazer uma nova descrição de uma outra médium, né? O instrutor, o Alexandre, colocou André Luiz ao lado de uma outra senhora, né? Que ele vai fazer a mesma descrição que ele fez aqui desse rapaz, desse médium. Agora num outro tipo de excesso, né? Que nós cometemos, um outro tipo de coisa, que aqui no caso vai ser excesso de alimentação, né? Nessa descrição próxima que ele vai fazer, vai ser sobre o excesso de alimentação. Nós vamos deixar para a próxima semana, para nós podermos fazer toda a leitura com calma, com ver bastante detalhe aqui do que acontece, né? Vimos agora o efeito do álcool, agora nós vamos ver o efeito da alimentação excessiva nessa médium, que está também junto com eles dentro da sessão, dentro do centro espírita. Mas na próxima semana nós faremos a leitura, então, para pegarmos o assunto por completo. Fiquem todos em paz, vamos refletir nesse assunto, né? Nos instruir adequadamente, nos buscar sempre o equilíbrio do nosso comportamento, da nossa não evitar os excessos, buscar não cometer excessos, né? Com todos esses alertas que eles nos dão aqui, é para isso que serve, para nós aplicarmos na nossa vida, na nossa conduta, como espíritos aí em aprendizado, com espíritos em evolução. Temos que ter essas informações aqui de André Luiz e do Alexandre, né, e de todos os espíritos mencionados, como um alerta para nós, como um ensinamento, para que a gente também não consiga já nos equilibrar um pouco mais nas nossas atitudes, na nossa vida de uma forma geral, para ir evitando essas coisas, né? Que Jesus nos abençoe a todos, tenhamos todos uma boa semana. Fiquem em paz.